No começo da Segunda Guerra Mundial, tanques alemães tinham blindagem fina e canhões de 37 milímetros. Nos últimos anos do conflito, eles usaram máquinas com canhões de 75, 88 e até 122 milímetros protegidas por placas grossas de aço, um grande avanço em poder de fogo e tecnologia. No entanto, durante toda essa rápida evolução, uma coisa permaneceu inalterada: a metralhadora montada dentro desses tanques. Do Panzer III ao King Tiger, tanques alemães usavam a metralhadora 34 arma precisa lançada nos anos 1930. Mesmo após o surgimento da metralhadora 42 mais barata, rápida e talvez mais letal, ela não foi usada nos tanques. Isso levanta uma questão: por que a da Alemanha, tão focada em eficiência, continuava usando uma arma inferior e sensível em seus veículos mais avançados? Neste vídeo, analisamos por que a Wehrmacht continuou usando a metralhadora 34 e por que a metralhadora 42, apesar das vantagens, não era adequada para veículos blindados. Na Segunda Guerra Mundial, militares alemães priorizaram tecnologia avançada e precisão em armamentos, muitas vezes acima da simplicidade e produção em massa. Mas essa filosofia de engenharia teve um custo. Vários projetos alemães do início da guerra eram complexos, exigiam muita mão de obra e eram difíceis de manter em campo. A metralhadora 34 é um exemplo claro disso. Criada no início dos anos 1930 e adotada em 1936, a metralhadora 34 foi revolucionária para a época. Ela é considerada a primeira metralhadora de uso geral do mundo. Projetada para o cartucho Mauser 7,90 e 2x57 mm, a MG34 confirmou as expectativas após 10 anos de desenvolvimento. Pesando aproximadamente 11 quilos e normalmente operada por uma equipe de 2 a 3 homens, ela oferecia uma versatilidade impressionante no campo de batalha. Quando montada em seu bipé padrão, servia como metralhadora leve para unidades de infantaria móvel. Montada em um tripé, virava uma metralhadora média com fogo sustentado a até 3.800 jardas. Resfriada a ar e operada por recuo, a metralhadora 34 tinha uma cadência cíclica de tiro de cerca de 800 disparos por minuto. Essa alta cadência de tiro a tornava letal, mas também significava que o cano precisava ser trocado a cada 250 disparos para evitar o superaquecimento. Apesar da construção complexa e refinada, mostrou-se muito eficaz em vários papéis de combate. Entre 1939 e 1945, a Alemanha produziu mais de 354 mil metralhadora 34, um testemunho de sua eficácia em combate. Sua versatilidade vinha junto ao desempenho. Com alta cadência de tiro, a metralhadora 34 foi um grande avanço em poder de fogo para sua categoria no campo de batalha. Mas isso vinha com uma grande desvantagem. Ela era usinada com tolerâncias rigorosas e exigia fabricação precisa. Nas condições difíceis e rápidas da guerra, ela era vulnerável a travamentos, desgaste e falhas mecânicas, principalmente em comparação a projetos metálicos mais simples. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos tanques alemães usava uma variante da metralhadora 34 chamada metralhadora 34 Panzerlauf, que significa cano blindado. Essa versão foi modificada especificamente para uso dentro de veículos blindados de combate. Sem coronha, tinha proteção de cano reforçada para melhor resfriamento e proteção, ideal para montagem interna. A metralhadora 34 Panzerlauf era usada em 3 posições, ao lado do canhão principal na torre, fixa ou em esfera no casco e às vezes no topo da torre para defesa antiaérea ou próxima.
Seu perfil compacto e a compatibilidade com os suportes de tanque existentes faziam dela uma escolha lógica, especialmente durante os anos iniciais e intermediários da guerra. Apesar de sua precisão mecânica e versatilidade, a metralhadora 34 tinha limitações operacionais significativas, especialmente em ambientes de combate severos. Seus componentes internos precisavam de tolerâncias rigorosas, tornando-a muito suscetível à sujeira, lama, poeira, neve e umidade. Essas eram exatamente as condições adversas encontradas na frente oriental, onde a arma frequentemente emperrava e exigia manutenção constante para permanecer operacional. À medida que a guerra avançava e as condições na frente oriental se tornavam cada vez mais brutais, os militares alemães buscavam uma alternativa mais robusta e econômica, que pudesse suportar o abuso do campo de batalha e ser produzida de forma mais rápida e barata. Isso levou ao desenvolvimento da metralhadora 42, uma metralhadora mais simples e robusta, construída para as realidades da guerra. Introduzida em 1942, a metralhadora 42 foi um grande avanço no design de metralhadoras alemãs. Diferente da metralhadora 34, que usava muitos componentes de aço usinados, a metralhadora 42 foi feita com peças de metal estampado, o que facilitou a produção e reduziu custos. Ela era mais rápida e barata de fabricar, mais confiável em condições adversas, mais fácil de manter e mais tolerante com soldados menos experientes. Em termos de desempenho no campo de batalha, a metralhadora 42 era uma potência. Ela quase dobrou o alcance efetivo da metralhadora 34, chegando a 2.000 metros, e aumentou a cadência de tiro de cerca de 800 para impressionantes 1.500 disparos por minuto. A extrema cadência de tiro deu à arma o apelido infame entre as tropas aliadas, Serra Elétrica de Hitler, devido ao som agudo e aterrorizante, facilmente reconhecível e temido no campo de batalha. Com mais confiabilidade, produção acelerada e letalidade maior, a pergunta parece óbvia. Por que os veículos blindados alemães não adotaram a metralhadora 42? Por que tanques como Pantera e Tigre, avanços tecnológicos de sua época, seguiram usando a antiga e frágil metralhadora 34 mesmo, enquanto a infantaria adotava a metralhadora 42? Armas extremas produzem muito calor em fogo contínuo. O atrito e a queima do propelente aquecem rapidamente o cano a cada disparo. Com altas taxas de disparo, como 900 tiros por minuto da metralhadora 34, o calor se acumula rápido. O superaquecimento causa sérios problemas. O cano se expande, os tiros se espalham e a precisão diminui muito. Em casos extremos, estresse contínuo pode causar falha do cano. Por isso, a maioria das metralhadoras de uso geral, como a metralhadora 34 e metralhadora 42, tem canos de troca rápida. Na metralhadora 34, a troca de canos era um processo de várias etapas. O atirador girava o receptor no sentido anti-horário, removia o cano aquecido, colocava um novo e travava o receptor de volta. Apesar de não ser o mais rápido, era compacto e operava dentro dos limites do tanque. Esse mecanismo tornava a metralhadora 34 adequada tanto para uso pela infantaria quanto como arma coaxial ou montada no casco de veículos blindados. A metralhadora 42 melhorou dramaticamente esse design. O sistema de troca de cano era mais rápido e fácil de usar. O operador simplesmente abria uma escotilha lateral, puxava o cano quente para a direita, inseria um novo e fechava a escotilha. O processo era feito em segundos, grande vantagem para a infantaria sob fogo. Mas esse design de ejeção lateral criou um novo problema. Ele não era compatível com os interiores dos tanques. Trocar o cano pelo lado direito da metralhadora 42 conflitava com as estruturas internas e pontos de fixação, dificultando a manutenção sem desmontar ou expor a metralhadora, o que era inviável para tripulações de tanque em combate.
No tanque, acesso ao cano e fixação estável são essenciais. A metralhadora 34 permitia troca fácil de cano. O atirador podia girar o receptor e trocar o cano dentro do casco ou torre. O processo era gerenciável mesmo no espaço restrito de um tanque. A metralhadora 42 exigia que o cano fosse removido lateralmente para a direita, método incompatível com as montagens internas dos blindados alemães. Usar a metralhadora 42 em tanques exigiria reformular suportes e o layout interno, o que não era prático ou prioritário sob a pressão da produção em tempo de guerra. Além disso, os tanques ofereciam um ambiente de disparo mais estável e protegido em comparação com as condições da infantaria. Ao contrário das trincheiras enlameadas ou das tocas cobertas de neve, o interior de um tanque oferecia proteção contra sujeira, detritos e condições ambientais adversas. Isso diminuía o impacto da sensibilidade da metralhadora 34 a fatores ambientais, tornando suas tolerâncias rígidas menos problemáticas em veículos blindados. Mesmo em suportes externos, como metralhadoras antiaéreas nos tetos das torres ou em veículos de teto aberto, a metralhadora 34 continuou sendo utilizada. Isso ocorria pela compatibilidade dos suportes e para facilitar a logística. Um só tipo de metralhadora facilitava peças, treinamento e manutenção nas unidades blindadas. Perto do fim da guerra, as metralhadora 42 passaram a ser usadas em suportes externos de blindados e plataformas abertas, permitindo fácil troca de cano sem a limitação de espaço de uma torre fechada. Ao final da Segunda Guerra Mundial, tanto a metralhadora 34 padrão quanto sua variante Panzerlauf ainda estavam em uso generalizado nas formações blindadas alemãs. Mesmo com a superioridade da metralhadora 42, a metralhadora 34 seguiu sendo a metralhadora preferida dos tanques até o fim da guerra. Após a guerra, o design da metralhadora 42 permaneceu. A Alemanha Ocidental criou a metralhadora 3 metralhadora moderna baseada na metralhadora 42 e a instalou em blindados pós-guerra projetados para seu sistema de troca lateral de cano. A influência da metralhadora 42 foi além da Alemanha e impactou projetos aliados após a guerra. A metralhadora M60 do Exército dos Estados Unidos da América, adotada no final dos anos 50, foi fortemente inspirada na metralhadora 42. Princípios de funcionamento. Embora a M60 tenha sido retirada da maioria das linhas de frente, ela ainda permanece em uso limitado por forças de operações especiais ao redor do mundo, destacando o impacto duradouro da engenharia alemã de metralhadoras da Segunda Guerra Mundial.